Eu gostaria de, antes de mais nada, ler um texto da palavra do Senhor. Eu me lembro quando nós, uma das primeiras vezes, estivemos falando sobre os puritanos num congresso na Igreja Presbiteriana do Brasil. Eu ia ser preletor lá, nesse congresso. E um dos preletores refutou nossa proposta sobre os puritanos, dizendo que, em outras palavras, éramos gerentes de museu, porque estamos trazendo coisas ultrapassadas, antigas. E esse trecho que eu vou ler das Escrituras é uma proposta clara para voltarmos, retrocedermos para as coisas antigas. Em Jeremias, no capítulo de número 6, a partir do verso de número 9, Jeremias, capítulo de número 6, a partir do verso 9, eu vou ler até o verso de número 16. Diz assim a santa, gloriosa, inerrante, autoritativa palavra do Todo-Poderoso. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscarão os resíduos de Israel como uma vinha, vai metendo a mão como vindimador por entre os sarmentos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam? Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles coisa vergonhosa, não gostam dela. Pelo que estou cheio da ira do Senhor, estou cansado de a conter. Derramá-la-ei sobre as crianças, pelas ruas, nas reuniões de todos os jovens. Porque até o marido com a mulher serão presos, e o velho com o decrépito. As suas casas passarão a outrem, os campos e também as mulheres. Porque estenderei a mão contra os habitantes dessa terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até ao maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Serão envergonhados por cometerem abominação, sem sentir por isso vergonha. Nem sabem que coisa é envergonhar-se. Portanto, cairão como os que caem, quando eu os castigar. Tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponde-vos à margem, no caminho e vede. Perguntai pelas veredas antigas, qual é o bom caminho. Andai por ele, e achareis descanso para a vossa alma. Mas eles dizem: não andaremos. Que Deus, por sua graça, misericórdia, queira nos abençoar. Vamos orar ainda. Curvemos nossa fronte. Ó Senhor, nos sentimos tão envergonhados, porque quem somos nós? Quem somos nós, Senhor? Pecadores indignos, miseráveis. O profeta diz: quem vos requereu só pisar dos meus átrios,
Quem vos requereu? Quem? Assim, Senhor, nos humilhamos no pó e na cinza e pedimos que o Senhor tenha compaixão e possa, Senhor, perdoar os nossos pecados pelo sangue remidor de Cristo. Habilita-nos por tua graça, Senhor, somente, tão somente pela tua graça. Hacemos instrumentos nas tuas mãos, para a tua honra, para a tua glória. Tem compaixão e abençoa esse momento em que quero abrir meu coração, expor meu débito para com estes irmãos do passado. Que estabeleceram veredas antigas. As quais o Senhor, por tua graça, me fez caminhar. Oh Deus, eu não tenho palavras para agradecer e louvar o teu santo nome por esta grande obra na minha vida. Eu quero, Senhor, que tu uses este testemunho para que outros possam também serem despertados a voltarem para trás, para as veredas antigas. Tem misericórdia. Isso tudo eu peço pelo bem da tua igreja, para a glória do teu santo nome. Tem misericórdia, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos, eu não quero aqui, de forma alguma, não é meu propósito, idolatrar os puritanos. Isso também foi uma coisa que muitos nos questionaram quando começamos a falar sobre os puritanos. Ah, vocês estão idolatrando os puritanos. Não, isso seria o que eles mais haveriam de detestar. Não é isso. Nós queremos exaltar a graça de Deus e louvá-lo ricamente, porque Ele teve misericórdia de nós e quis nos trazer para a verdade conforme ela é em Cristo Jesus e usou a instrumentalidade destes puritanos. Meus irmãos, eu sou de berço presbiteriano, nasci, me criei, terceira e quarta geração de presbiterianos. Eu nasci realmente na igreja mais que qualquer um aqui, porque meu pai era zelador da igreja. Então eu nasci, me criei, brinquei nos bancos da igreja. Era ali minha infância, juventude. Não conhecia nada mais senão igreja. E eu dou graças a Deus por isso. Foi muito bom, foi precioso. E eu tive logo minha experiência com o Senhor, de uma forma assim inusitada. Bem jovem ainda, não sabia nada pessoalmente a respeito do Senhor Jesus. E eu menino, estava jogando bola, havia um campinho, porque o templo não havia sido ainda totalmente construído, então tinha um campinho e eu estava jogando bola com os meninos. Era sábado, e meu pai então me chamou e disse para que eu fosse espanar os bancos, e era isso que tinha que fazer, haveria reunião logo depois, e eu tinha que espanar os bancos. E eu fui muito aborrecido, deixei a bola, o jogo, e entrei com um espanador desse tamanho na mão, espanando os bancos e ouvindo gol e tal, espanando aqueles bancos. Mas eu não sei explicar realmente o que aconteceu. Quando eu espanava os bancos muito aborrecido,
eu comecei a sentir alguma coisa estranha, tão doce, tão gloriosa, tão maravilhosa. Um prazer de estar ali, tão grande como em nenhum outro lugar no mundo. Eu não vi nada. Eu olhei para o púlpito, para as paredes, e um amor muito grande no meu coração por aquele lugar, por Cristo. Eu comecei a chorar. Não era porque tinha deixado o jogo, era por estar ali e eu não queria mais sair dali. Quando eu espanei os bancos em lágrimas, tendo aquela experiência tão estranha, eu saí correndo, eu fui até onde estava minha mãe, na cozinha, e disse: mãe, eu quero ser pastor. Eu disse: o quê, meu filho? Eu quero ser pastor. Naquele momento eu pensei, como eu poderia estar nesse lugar e nunca mais sair desse lugar, só sendo pastor. Aí não tem jeito, tem que estar na igreja. Então foi maravilhoso. E dali para frente eu lutei para poder estudar e me preparar para o ministério. Mas havia uma paixão muito grande no meu coração pela evangelização. E nós começamos, mesmo lá no seminário menor, onde eu estudei, antes do seminário maior, da Faculdade de Teologia, nós estudamos num colégio, e então nós formamos um grupo de evangelização lá nesse colégio. E era para sairmos nas praças, onde pudéssemos pregar o Evangelho. E foi assim que eu comecei. E foi muito bom. Tivemos experiências maravilhosas. Eu hoje entendo que Deus nos usou, apesar do nosso pouco entendimento ou compreensão a respeito das verdades, conforme elas são em Cristo. Eu conhecia muito pouco, mas Deus foi me abençoando assim mesmo. Ele tinha um propósito. Fui para o seminário, interessante, eu fiz o seminário presbiteriano, estudei teologia, estudei tudo, estudei predestinação, aquela coisa toda, mas sabe, quando fica na mente, nunca desce para o coração. Eu achava, bem, isso são coisas que a pessoa pode crer, mas não dá para colocar na prática. Como é que eu vou pregar evangelho com isso aí? Então, eu tinha uma referência muito ruim a respeito de calvinismo. Apesar de ter um respeito para com a doutrina, a referência que eu tinha de calvinistas era muito ruim na minha igreja. Professores que falavam ser calvinistas tinham um péssimo testemunho. Eu percebia que eles não tinham piedade. Eles eram muito bons para dar aqueles estudos, mas nunca apareciam na reunião de oração. E então, eu achava... Eu me lembro de um pastor que a senhora velhinha disse, calvinista, afirma, o senhor pode orar pelo meu ouvido? Eu estou com a dor assim no ouvido. A senhora já foi ao otorrino? Não. Então toma o dinheiro aqui, a senhora vai para o otorrino. Nem oração fez nada. Eu percebendo aquelas coisas, então eu não tinha uma boa impressão do calvinismo. Eu achava assim, muito sem piedade. E eu comecei a pregar, e era um pregador presbiteriano, mas que pregava de forma arminiana. E eu
fato é que eu fui crescendo nisso. Nós tínhamos trabalho com a mocidade, com os jovens, acampamentos, e tudo dentro desse tipo de evangelização arminiana, centrada no homem. Eu não conhecia nada a respeito disso. Para mim era bíblico. Por exemplo, fazer apelo, eu aceitava numa boa aquelas justificativas de que todo aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Então, eu achava que era aceitável essa justificativa para chamar pessoas para vir à frente. E foi então que eu me tornei um pregador na Igreja Presbiteriana do Brasil, na Comissão Nacional de Evangelização. E aí, com um programa de televisão chamado Grande Momento, começaram as cruzadas. E eu, então, comecei a pregar nessas cruzadas. E a fazer apelo. E multidões vinham à frente. Eu tinha, assim, um sonho de ser um Billy Graham aqui no Brasil, coisa assim, sabe? Eu preguei no Rio de Janeiro, no São Bódromo, numa grande cruzada. Foram computadas 50 mil pessoas. Pelo menos 2.500 vieram à frente. Então, eu pensei, nada melhor que isso. Estou fazendo a obra de Deus, pessoas estão se convertendo, as igrejas se animam nesta movimentação, e eu chamava isso de avivamento. Então, tecnicamente, e conforme a compreensão geral, era uma bênção, um trabalho realmente promissor, muito abençoado. Eu consegui um cantor de estirpe. O cantor era cirurgião e cantava nas cruzadas. Doutor Manuel Carmona. E aí, estava tudo muito bom. Esse doutor foi o tiro pela culatra, viu? Porque aconteceu que ele começou a ouvir na sua igreja, inclusive por instrumentalidade do Dr. Augusto Nicodemos, a falar sobre os puritanos. E ele tentou algumas vezes me entregar alguns livros. Me lembro de ele entregou pela primeira vez um livro sobre Richard Baxter, que ficou um tempão lá sem eu ler. E ele falava comigo, olha, rapaz, você precisa conhecer isso. Uma vez ele chegou para o doutor Augusto Nicodemo, estava falando, inclusive, de Lloyd Jones, que tinha umas conferências sobre os puritanos, e que registrou num livro e tal. E ele ficou tão entusiasmado que ele disse para o pastor Nicodemos, a gente não pode chamar esse Lloyd Jones para vir para a nossa igreja? Aí o Augusto disse, só se ele fizer uma sessão espírita, assim, chamava, porque ele já morreu faz tempo. Mas ele estava empolgado demais. E então, num dos livros que eu li, a princípio, foi esse Dr. Martin Lloyd Jones, Os Puritanos, Origens e Sucessores. Esse livro fez a ponte, porque eu era um pregador arminiano,
e pentecostal. Porque eu queria piedade, eu queria fervor. E eu via nesses irmãos fervor. Não estava muito preocupado com a doutrina. Eu queria esse fervor. Eu queria esse enchimento do Espírito, eu queria essa experiência, eu queria poder. E quando esse livro veio na minha mão, é impressionante, o Dr. Martin Lloyd-Jones apresenta os puritanos, calvinistas, ortodoxos e pentecostais. Quer dizer, ele não diz isso, mas pelas experiências tão extraordinárias relatadas naquele livro, eu disse, que é isso? Calvinistas, com fervor, piedosos, cheios do Espírito Santo, homens de oração. Aquilo foi uma coisa extraordinária para mim, porque foi a primeira vez que eu conheci o calvinismo de fato. Me apaixonei. Disse, gente, é isso que eu preciso. Porque eu tinha essa apreciação pelos pentecostais, mas sempre tinha um pé atrás com relação à doutrina, por algumas coisas. Nunca os deixei de amar, são realmente piedosos, eu os respeito, os admiro. Mas então eu vi que havia e era possível ter pessoas profundamente compromissadas com a doutrina, com a palavra de Deus, com a ortodoxia, amor às Escrituras, fidelidade às Escrituras e piedade, vida de oração, santidade, pureza, um zelo estranho por santidade. E então eu fiquei assim, maravilhado, disse, eu preciso conhecer isso. E foi então que um outro livro caiu nas minhas mãos, que não tinha, aliás, não tinha nem esse em português, e nem tinha também este outro, que o título era A Quest for Godliness, que foi traduzido Entre Gigantes de Deus, com esse título, do Dr. Parker. E eu então comecei a ler este livro, e foi aí, nesse livro, que eu pude conhecer, assim, bem, a doutrina dos puritanos. E então, é aí que eu sofri uma reviravolta muito grande. A primeira coisa importante foi com relação ao Evangelho mesmo. Foi difícil, duro, eu ter os meus olhos abertos para compreender que o que eu estava pregando não era, de fato, o verdadeiro Evangelho da graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas coisas foram mudadas e eu não entendia por quê, tiradas, amputadas mesmo, para tornar esse Evangelho mais palatável. Embora eu sempre pregava a respeito de arrependimento, inferno, tudo, mas o cerne do Evangelho que eu pregava era centrado no homem, dependia do homem, como se Deus tivesse feito tudo o que precisava fazer, mas agora dependia do homem.
E eu pude perceber que esse eixo não era bíblico. Agora, compreendendo pelos puritanos, eu pude ver que o eixo do Evangelho, conforme é a verdade em Cristo, não é centrado no homem, mas centrado em Deus. E que esse Evangelho que eu pregava centrado no homem, detratava a glória de Deus, a glória da cruz, porque o homem é que recebia a glória de escolher ou não, de dar valor ou não. Era um evangelho que não salvava. Tornava possível a salvação se o homem escolhesse. Então, o Deus que eu apresentava, que amou o mundo de tal maneira, não era um Deus cheio de glória. Era um Deus que dependia do homem. E então eu fui conhecendo os puritanos e percebi o senso que eles tinham tão grandioso da glória de Deus, de quem Deus é. Nós não conhecemos isso, nós não compreendemos nada. A noção ou aquilo que nós pensamos a respeito de Deus é tão fraco. Mas isso é porque nós somos conduzidos assim por um tipo de evangelho que nos leva a pensar assim. Mas Deus é santo, santo, santo. Ele habita em luz inacessível, onde homem algum jamais penetrou. É justo, justo, justo. Tão justo que o homem que tem esta compreensão, esta visão, tem que sentir medo. Porque o que a Bíblia fala a respeito da glória de Deus, da sua santidade e justiça, é perigoso. Como é que a gente nunca ouviu isso? Um Deus que não terá por inocente culpado, que é santo e justo, e que se não for justo não é santo, mas é santo, tem que ser justo. E que se ira. Meus irmãos, pense num pregador do Evangelho, já pregando pelo menos uns 20 anos, em cruzadas, em praças, televisão, que nunca mencionou ou teve qualquer noção da ira de Deus. Meu Deus, Deus se ira. Foi um susto. Porque eu sempre aprendi os pontos do Evangelho. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. As 4 leis espirituais, Deus é amor. Foi assim que eu aprendi, Deus é amor. Nunca Deus se ira. Li 1 milhão de vezes o que diz a palavra de Deus a respeito da ira, mas nunca a minha visão, a lente pela qual eu lia a palavra de Deus era amor, nunca ira. Como é que gerações
se tornaram cegas completamente para com a santidade, com a justiça e com a ira de Deus, com a sua glória e o zelo que Ele tem pela sua glória. Inventamos um evangelho que empanou completamente a glória de Deus. Eu, quando vi os puritanos citando o Salmo de número 7, e essa dívida eu devo especialmente a Jonathan Edwards, quando pregou aquele grande sermão, Pecadores nas mãos de um Deus irado, e um repórter que estava lá, observou, um repórter, claro, daquela época, escrevendo, observou e ficou encabulado quando Jonathan Edwards mirou a testa dele, como quem puxava um arco, citando esse texto aqui. Salmo 7:11, Deus é justo juiz, Deus que sente indignação todos os dias. Se o homem não se converter, afiará Deus a sua espada. Já armou-a, tem-no pronto, para ele preparou já instrumento de morte, setas de morte, preparou suas setas inflamadas. Meus irmãos, eu nunca ouvi isso, pregar o evangelho assim, dizer para um pecador, Deus se ira todos os dias com você. Deus se ira todos os dias, está escrito aqui, é justo juiz, sente indignação todos os dias. E se o homem não se converter, afiará Deus a espada e já está com um arco pronto com as suas setas inflamadas. Isso exalta a glória de Deus, sua santidade, glória, pureza, santidade e juízo. Deus se ira, porque Ele não pode contemporizar com o pecado. O pecado, na verdade, suscita a sua ira, por causa da sua justiça. Quem tem Jesus, quem tem o Filho, diz o texto, tem a vida, quem não tem, não tem, e a ira de Deus sobre ele permanece, não é? É mais ou menos assim o texto, eu estou citando aqui meio. Tem a vida eterna. Quem não tem o Filho não tem a vida eterna, e a ira de Deus sobre ele permanece. Quer dizer, meu Deus, eu o tempo todo dizendo para as pessoas, Jesus te ama, dando folheto, Jesus te ama, quando a Bíblia diz, não, eu tive que fazer assim, Jesus está irado com você, toma aqui, Jesus está irado. Então, imagine, minha cabeça, de um pregador, pregando, falando ao povo para que se venham, voltem para Cristo, venham, por causa das experiências, por tudo aquilo que Ele pode dar, sem mencionar nada a respeito desse perigo tão terrível, dessa condição que eles se encontram. Eu estou falando com pecadores que estão debaixo da ira de Deus, eu não menciono nada, não falo nada. E meus irmãos queridos, sabe uma coisa que me chocou, lendo os puritanos? Foi perceber que o propósito do Evangelho, primeiro, não é salvar pecadores. Você sabia disso? Não. O propósito primeiro do Evangelho é a glória de Deus. E nós simplesmente deixamos isso para lá,
sacrificamos isto, a glória de Deus, porque temos que salvar pecadores. Que é isso? Deus salva pecadores por sua glória, por causa da sua glória. Nós não podemos detratar, negociar a glória de Deus, de um Deus santo, de um Deus justo, de um Deus que se ira, que não terá por inocente culpado. E, meus irmãos, isso é da maior importância, porque o pecador, ele precisa ser confrontado com a glória e com a santidade de Deus, para que ele possa ver a sua miserabilidade. Nós queremos esconder a glória de Deus, e aí queremos falar para os pecadores que eles são pecadores. Mas a coisa é tão superficial, e nós não queremos ferir suscetibilidade, e não queremos, como a psicologia moderna fala, colocar a pessoa para baixo. Nós não queremos. E então dizemos, olha, é pecado, você é pecador, todos nós somos pecadores, mas Deus é amor, e Ele nos perdoa. É verdade, mas está faltando alguma coisa aí. E aí eu aprendi com os puritanos uma das coisas que, aliás, foi essa a principal que me arrasou. Eu estava lendo um livro chamado Os Batistas e a Doutrina da Eleição. Eu me interessei por causa do título, né? Os Batistas, a Doutrina da Eleição. Mas aí comecei a ler, era um pastor batista que compreendeu o Evangelho da Graça, e ele começou a pregar dessa forma o Evangelho. E então ele foi expulso da Convenção do Sul dos Estados Unidos, e ele então construiu o seu libelo, a sua defesa neste livro, mostrando, dizendo, não, os batistas sempre foram calvinistas, sempre. E citam os maiores batistas e evangelistas que a história já conheceu, William Williams, Adoniram Judson, Hudson Taylor, William Carey, todos os maiores, todos criam assim. E aí ele vai ter uma sessão que ele fala sobre evangelismo. E ele dizia assim, os pecadores precisam vir a Cristo em desespero. Foi nessa hora, com essa palavra, desespero, que me veio à mente, assim, os apelos que eu fazia. E o pessoal vinha, tal, e eu não via ninguém em desespero. E eu me lembrei até de um que disse, está meio bêbado, não sei, chegou e disse, eu não quero ser crente não, eu quero a oraçãozinha. Então, não vinha em desespero. Eu vi, não vem em desespero, não. Disse, por quê? Aí ele, então, mostrou o que os puritanos ensinavam. Eram duas vias. Os puritanos diziam, havia a estrada da necessidade terrível de salvação para não ir para o inferno, cruzado com a outra via da impossibilidade do pecador fazer qualquer coisa para se livrar do inferno e para ser salvo. Esse cruzamento dessas duas vias traz desespero. Não sabia nada disso. Eu nunca apresentei essas duas vias. E foi naquela hora que a ficha caiu.
Eu estava lendo e eu liguei para o pastor Manuel Canuto, naquele momento. Disse, Manuel, rapaz, eu compreendi, eu entendi. Está tudo errado, meu irmão. O que eu vou fazer? Porque eu compreendi que eu tinha que reformular completamente minha pregação e meu ministério. Meus irmãos, é a apresentação de um Deus soberano, justo, glorioso e santo, que não tem por inocente o pecado, o pecador, que detesta o pecado, odeia o pecado e o pecador que pratica o pecado. Sim, é outra coisa que os puritanos me ensinaram. Eu sempre ouvi dizer, Deus detesta o pecado, odeia o pecado, mas ama o pecador. Já ouviu isso? Aí a Bíblia diz, não. Veja aí, Salmos... deixa eu ver aqui. Salmo 3, deixa eu ver qual é. 5, 4. Era um pouquinho, que eu já vou dizer já. É porque as traduções... Verso 5. As traduções usam de eufemismo. Quer dizer, eles melhoram uma coisa. Mas veja os versos 5, do Salmo 5, verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aí botou, aborreces a todos os que praticam a iniquidade. Odeiam. Não é, professor, aqui de hebraico? Professor Paulo. Não aborrece, não. Odeiam. Eu vou ler de novo. E vou ler como devia ser traduzido. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Odeias a todos os que praticam a iniquidade. E tem outros textos. Isso foi uma coisa assim para mim. Então, os puritanos não tinham pressa de apresentar Cristo quando pregavam o Evangelho. Eles falavam da soberania de Deus, da sua santidade, da sua justiça, da sua ira. E falavam da miserabilidade, da condição vil do pecador. Não era como eu fazia, todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus, todos pecaram. É claro, a Bíblia diz isso, mas os puritanos iam mais fundo, diziam, porque você pergunta assim, você diz, uma coisa é você saber que é pecador, outra coisa é você saber o quanto você é pecador. Então, se você perguntar, o quanto você é pecador, o pecador vai dizer, eu sei que eu sou pecador, mas não sei, olha, tem gente pior do que eu. Eu nunca matei, nunca roubei, nunca estuprei, não é assim? Quer dizer, a pessoa tem consciência de que é pecador, mas ele está muito longe de sentir convicção profunda de pecado. Então, eu percebi que na minha pregação não havia isso, não era uma pregação que levasse a pessoa a se decepcionar consigo mesmo, se desiludir consigo, ver a sua real situação de miséria diante de um Deus santo. Como é que nós não pregamos, por exemplo, o pecado original? Que todos caímos em Adão. Sabe por quê? É porque a gente pensa, o cara vai dizer assim, Adão pecou e eu pago o pato. Quer dizer, não é isso que a Bíblia diz. Mas a gente prefere o que o povo pensa.
tem que dizer o que a Bíblia pensa, o que Deus diz. Pecamos em Adão. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte passou a todos os homens. Todos fomos contaminados. A gente, por exemplo, não entende a questão das crianças. É impressionante. Se eu perguntar para as pessoas a respeito da situação espiritual das crianças, todo mundo vai dizer: anjinho, morreu, está no céu. Das tais é o reino do céu, está vendo? Morreu, criança, está no céu. Mas a palavra de Deus diz que o pecado começa na concepção. Salmo 58, o 51 é iniquidade me concebeu minha mãe, é verdade, mas eu acho o 58 pior. O 58:3 diz assim: desviam-se os ímpios desde a sua concepção, nascem e já se desencaminham proferindo mentiras. Quer dizer, eu acho que aqui dá um entendimento mais claro de que concebeu pecado reputado ou transmitido, não importa. Concepção, união no gameta masculino com óvulo, pecado, contaminação. E as células vão se multiplicando contaminadas. O feto é contaminado e pecador por esta herança maldita. Nasce proferindo mentiras. Então, o bebezinho tem iniquidade, ou como diz a Bíblia, estultícia no coração. Eu sempre conto isso, li de J.C. Ryle, como a gente diz, né? Para ser bem portuguesado mesmo, disse que ele foi convidado para visitar uma mãe da sua igreja que tinha tido neném. E ele foi pela primeira vez ver o neném. Bateu a porta, ela abriu, aquele homenzarrão, babudão. Bispo Ryle, vim visitar aqui sua casa, ver o seu neném. Venha, pastor, ver o meu anjinho. Ele foi. Chegou lá, acortinado, tal, chupetinho. Aí ele abriu, ela abriu para mostrar para ele e disse: estou vendo o seu monstrinho. Que isso, pastor? E ele, então, claro, riu, disse: não me preocupe, mas é o que a Bíblia diz. Então, pense, as pessoas precisam entender essa contaminação adâmica, essa miséria que o contaminou. Quer dizer, textos como aquele de Marcos, capítulo 7, aquela palavra de Jesus, é uma coisa assim, tão terrível. Ele começa no verso 21, Marcos 7, 21, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Observe que ele não diz de dentro do coração de alguns homens, no verso 21. Ele diz, porque de dentro do coração dos homens. Então, todos, ninguém escapa, estão contaminados, e esses pecados miseráveis, horrendos, estão dentro do coração de cada um de nós. Então, os puritanos vão mostrando essa miserabilidade, essa condição tão horrível, e a pessoa vai se arrasando e se arrasando cada vez mais. Daqui a pouco eu leio dos que os puritanos ensinavam
de um tal de agonizar em arrependimento. Sei, o que é isso? Porque eu sei que as pessoas precisam se arrepender. Mas agonizar em arrependimento, o que é isso? Tem isso aí na Bíblia? Sim, tem. Então, você pega lá, 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 9, diz: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento, pois fostes contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses, porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento, mas a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tristeza segundo Deus, eles chamavam de agonizar em arrependimento. Aí descobri, John Bunyan, o que escreveu o Peregrino, agonizou 18 meses em arrependimento. Tristeza profunda cada dia. Vinha pecados horrorosos à mente dele, trazidos pelo Espírito Santo, e ele chorava, e triste. Eu li que John Owen é o príncipe dos puritanos, o vice-chanceler da Universidade de Oxford, era uma mente, um erudito, agonizou 2 meses, e diz o seu biógrafo que ele não era capaz, nesses 2 meses, de escrever uma frase conexa, tal agonia, por causa dos seus pecados. Quer dizer, a gente não conhece isso. Nossa geração não sabe o que é isso. Nós nunca ouvimos falar. Nós aprendemos assim, somos pecadores. Mas a gente faz a oração assim, perdoa a multidão dos meus pecados. Pronto, nós somos perdoados. Mas chorar pecado, passar dias agonizando, pensando a nossa miserabilidade. Por exemplo, eu fiquei assustado quando eu ouvi o que os puritanos entendiam de Romanos, capítulo 8. Não vai se escandalizar, por favor. Não seja apressado em se escandalizar. Você precisa ler os puritanos sobre isso. Então, eles liam Romanos 8, versículo 15, que diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseado no qual clamamos Pai. Então, nós lemos assim: espírito de escravidão, Satanás; espírito de adoção, Espírito Santo; puritano, espírito de escravidão, Espírito Santo; espírito de adoção, Espírito Santo. Eles entendiam que o Espírito Santo escravizava, produzindo esta agonia em arrependimento. É uma escravidão do Espírito, jogando no chão. Em que a pessoa enxerga, vê, se aprofunda no conhecimento, no entendimento da sua miserabilidade e experimenta o que é chamado de convicção profunda de pecado, que a nossa geração não sabe o que é. E Deus opera isso mesmo. Eu lembro que eu li um livro, não era nada puritano, mas de uma missionária que estava evangelizando uma moça que tinha vivido uma vida devassa. E ela estava mostrando as escrituras e tal. De repente, aquela moça caiu num pranto. E ela ficou incomodada, disse: mas não fique assim não, olha, Deus, Cristo, Deus é amor, Jesus morreu para você, perdoou seus pecados, e ela, de repente, parou,
e viu, sentiu como se Deus estivesse numa forte impressão, dizendo: não faça isso, sou eu que estou moendo essa moça aí, pare. Nós não queremos deixar, nós não damos oportunidade para o espírito de escravidão operar o verdadeiro arrependimento e a angústia de alma, o desespero necessário para o pecador, diante de um Deus justo e santo, que salva quem quer. Portanto, a salvação não está nas mãos dos homens. Jonas 2,9 diz: a salvação pertence ao Senhor. É Ele quem salva. Você é pecador, merece 10 infernos, não pode fazer nada, desespere aí. Põe a boca no pó, talvez haja esperança. Os puritanos não omitiam isso. E os pecadores sentiam desespero. Bom, necessário. Convicção profunda. E clamavam a Deus. Era a única coisa que podiam fazer. Tem misericórdia de mim. Como o publicano que batia no peito, ser propício a mim, pecador. Então diz: pronto, eu não posso continuar mais. Eu vou pregar. E vou pregar isso. Mas aí ficou difícil a questão do apelo. Porque eu descobri que os puritanos não faziam apelo. Nenhum, quando evangelizavam. Poxa, não faziam apelo. Depois foi para os reformadores, não faziam apelo. Aí foi baixando. Todos os movimentos antigos não faziam apelo. Os genuínos evangélicos e realmente bíblicos. Os apóstolos não fizeram apelo. Jesus nunca fez. Apelo que eu estou falando é a cerimoniazinha de chamar a pessoa à frente. Depois eu fui, não, mas eu lembro que Billy Graham disse, aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Aí eu via alguém dizer: sim, isto é para quem professa a fé, já convertido, não é para a pessoa se converter. Esse versículo só serve para a pessoa que se converteu e que vai professar a fé, para ser batizado. Mas não é para convidar a pessoa para se converter, esse versículo, não. É verdade. Aí não sobrou versículo nenhum. Então quer dizer que a Bíblia não manda fazer esse tipo de apelo. Existe um apelo, sim, que é na mensagem. Arrependei-vos, crede no Evangelho, receba Cristo, venha a Ele, venha hoje. Na mensagem. Mas depois da mensagem, dizer para a pessoa vir à frente, não tem na Bíblia. Não está ordenado. E Cristo nunca fez, e os discípulos nunca fizeram. O que aconteceu deles pregando e as pessoas dizendo: que faremos, irmãos? Isso tem. Mas chamar a pessoa à frente, não tem. Aí morri de raiva. Quando eu descobri que foi um falso presbiteriano, eu ainda vou dizer para o Batista assim: olha, o Batista é maravilhoso. Quem estragou o Batista foi um presbiteriano. Charles Finney. Presbiteriano. Que presbiteriano? Ele nunca leu Confissão de Fé. Quando ele passou pelo presbitério, que todo mundo passa para poder ser pastor, ele não tinha lido nada da Confissão de Fé. Então, ele não podia responder que leu, que jurava, tal. Ele disse: bom, você jura
fidelidade, a confissão de fé. Deve ser boa, eu juro, sim. Deve ser, mas nunca leu. Esse homem inventou a cerimônia do apelo, em 1830, nas suas Neo Measures, ou novas medidas. Ele inventou isso. Ele pregava sensitivamente, centrado no homem. Ele rejeitava essa questão da soberania de Deus na salvação totalmente. E ele, então, colocou uns bancos, chamados Banco dos Ansiosos, e quando terminava a pregação, que era bem emotiva, ele dizia assim, que as virtudes estão adormecidas no coração do pecador, e vale tudo emocionalmente para despertá-las. Então, ele convidava para que essas pessoas se assentassem nos bancos dos ansiosos. E aí surgiu o apelo, que formou uma escola, e que tem sido feito normalmente. E eu fui de cabeça nisso. E agora estou vendo, não tem na Bíblia, Cristo não ordenou. Nós não podemos marcar hora, determinar que hora e o momento que vai acontecer. Nós precisamos deixar Deus fazer, como Ele quer, com quem Ele quer, como Ele quer e quando Ele quer. É de Deus isso. Nós pregamos com fidelidade, fazemos um apelo para que as pessoas se convertam a Cristo, oramos para que Deus tenha misericórdia, toque no coração dos seus, e eles virão, Tenho que terminar. Então, uma reviravolta total. Eu apresentei à Comissão Nacional de Evangelização a possibilidade de fazer uma cruzada sem apelo. Mostrei como é que poderia ser feito e que as pessoas seriam identificadas pelo cartãozinho que nós chamávamos de Operação André, em que cada um que convidava os seus iria cuidar desses depois da mensagem para trazê-los para a igreja. Daria certo. Não precisamos fazer esse apelo. Esses irmãos vão ser o instrumento de trazer estes que ouviram a palavra de Deus. Mas a comissão não quis de jeito nenhum, de forma alguma, eu fui excluído. Então, perdi meu ministério. E agora? Os puritanos acabaram comigo. Alguns disseram, o senhor perdeu a bênção que o senhor era. Eu disse, irmão, você não sabe a bênção que eu ganhei. Que herança bendita. Deus me dirigiu, então, para plantar igrejas. Eu posso lhe garantir que os milhares que vieram à frente não são mais, hoje, na igreja, do que as igrejas que eu plantei. Posso lhe garantir. Porque muitos vêm, pouquíssimos ou nenhum fica. Deus tem me usado por sua graça. Foi aí que o Senhor nos uniu para esse propósito. Convencido por Deus, eu me juntei ao Dr. Manuel Canuto, disse, olha, o que aconteceu comigo precisa acontecer com outros pastores da igreja presbiteriana, especialmente porque é a minha igreja, é a nossa igreja. Então, foi assim que começamos o projeto dos puritanos, no propósito de fazer com que, primeiro, ficasse bem claro na mente de cada um quem é Deus, sua glória, seu poder soberano de salvar a quem quer, a verdade da eleição, conforme a palavra de Deus explica. Segundo, quem é o homem verdadeiramente, sua miséria, sua podridão, e pregar claramente, fazendo que caia esse encanto diabólico que os homens têm
de si próprios pela psicologia humana e se prostrem com boca no pó e haja verdadeiro quebrantamento, humilhação, arrependimento, e as pessoas venham a agonizar em arrependimento verdadeiramente diante de Deus e clamar pelo seu perdão. Terceiro, mostrar que a obra da cruz não possibilita a salvação de pecadores. Não, a obra da cruz não possibilita a salvação de pecadores. Tire isso da sua cabeça, não possibilita. A obra da cruz salva pecadores. Salva aqueles por quem ela foi erigida. Cristo não morreu por todos indistintamente, Cristo morreu por sua igreja, por suas ovelhas, pelos eleitos do Pai. Ele substituiu cada um deles. Então, nenhuma gota do sangue de Cristo foi derramada em vão. Ele, diz Isaías 53:11, verá o resultado do trabalho penoso da sua alma e ficará satisfeito. Aí diz John Owen, puritano, imagine Deus satisfeito com o trabalho penoso da sua alma por uma minoria que foi salva, que a grande maioria não foi. Que é isso? Ele está satisfeito porque todos por quem ele morreu serão salvos. A cruz salva. Nenhuma gota de sangue foi derramada em vão. Ele está satisfeito. Todos por quem ele morreu, todos estão já justificados e glorificados, como diz Romanos 8:30. Então, meus irmãos, nós temos feito esse trabalho. Eu teria muito que falar, mas o tempo não dá. Eu precisava falar a respeito do que os puritanos me ensinaram a respeito da confissão de fé. Eu não tinha apreço nenhum pela confissão de fé. Eles me ensinaram a amar a confissão de fé. Eu não sei se você já teve essa experiência de ler um enunciado da confissão de fé e se emocionar, porque é uma coisa tão linda, tão linda, tão linda, tão precisa, tão santa, tão gloriosa, tão verdadeiro, e a maneira tão bela como aquilo é apresentado. Como eu pude deixar isso para lá tanto tempo? Eles me ensinaram a amar a doutrina, a confissão de fé. E por último, eles me ensinaram o que é um culto puro, que verdadeiramente agrada a Deus. Quando eu descobri que o culto era tão simples, tão simples, tão simples, segundo Deus tem ordenado, e que tem que se cantar salmos, porque é isso que está ordenado no Novo Testamento. E eu, então, comecei a trabalhar nisso, justamente com Edinho, nossa comissão, e com uma coisa tão encantadora, cantar os salmos. Que glória! Como é que simplesmente jogamos fora isso? Tantos anos. Eu hoje tenho certeza. Quem somos nós? Manuel, quem é você? Seu velho cacunda. Quem sou eu? Quem sou eu? É o pior, ele é um cirurgião. Quem? Quem somos nós? Sabe por que eu estou dizendo isso? Você está vendo os dois velhinhos aqui? É Deus. É Deus. Ou você aceita que é Deus quem está fazendo isso? Que isso não é loucura de dois ou de outro que já partiu, está com o Senhor? Um homem que eu gostaria que vocês conhecessem, que não tem como olhar e não ver Cristo nele, que amava o Senhor
e amava a igreja e a fé reformada. A gente batendo cabeça, e ele com uma palavra tão preciosa, Olenkuman, tão segura, tão firme, tão conciliador. É uma coisa extraordinária. Deus fez isso. Deus fez isso. Então, a Ele toda a honra e toda a glória. Eu quero desafiar você a conhecer mais os puritanos, a ler mais sobre eles. Eles vão lhe conduzir aos pés de Cristo, aos pés do Senhor. Eles vão. Você vai descobrir a glória do seu Salvador. Você vai amá-lo como nunca antes. Ele será seu fascínio, o amado da sua alma. Oh, que Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude. Amém.